Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. E hoje nós vamos meditar a respeito se a igreja está dividida. A igreja está dividida? A igreja não está dividida, a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo não está dividido. Vamos ver o que está acontecendo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13, a palavra diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, já naquele tempo, no começo da igreja, estava tendo uma divisão entre os irmãos. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo, querendo dizer com isso que estaria mais certo, estaria seguindo a Deus de uma forma mais perfeita por ser deste irmão ou daquele outro irmão. Somos todos iguais, não tem maior nem menor. Então, já aqui, nós vemos que assim como aconteceu naquele tempo, está acontecendo hoje. Nós vemos aí, eu sou de tal denominação, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. E por aí vai. As pessoas, está Cristo dividido? Alguma dessas igrejas aí foi crucificada por nós? Algum desses pastores foi que deu a vida por nós? Não, Cristo é um só. E nós, a igreja, é o corpo de Cristo. Nós não podemos estar divididos, ao contrário, temos que ser unidos, como aqui o apóstolo recomenda e pede. Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, nós temos diferenças de entendimento, porque veja que a igreja, ela começou, aqui vemos no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todo mundo estava lá reunido, todos os servos de Deus, os discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aonde estavam habitando judeus de todas as nações que há debaixo dos céus? Em Jerusalém. Então, onde começou a igreja? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém deram algum nome para essa igreja? Igreja tal? Não deram nome nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos. Não deram nome a essa igreja. Estavam em Jerusalém e faziam a obra de Deus ali em Jerusalém. E foram espalhados por todo o mundo. Cada um seguiu um caminho, cada um seguiu um destino, segundo o que Deus determinou, estavam cumprindo o que Deus determinou. Embora não tenham feito isso de livre e espontânea vontade, precisou haver uma perseguição para que saíssem anunciando o Evangelho. Mas saíram, e foram para todos os cantos, anunciando. Então, o que aconteceu? Aconteceu que cada um ensinava conforme tinha aprendido. Não é todo mundo que sabe todas as coisas e todo mundo é igual. Não. Um é pé, outro é mão, outro é olho, outro é ouvido, outro é boca. E por aí vai. Cada um tem de Deus
o dom que Deus deu e cada um tem a sua parte, o seu trabalho a fazer. Então tem uns que têm mais entendimentos, outros que têm um pouco menos, outros que têm mais ainda, doutores e tudo mais, né? Uns são profetas, outros recebem dons de curar e todas as coisas mais. E aconteceu que nessa pregação pelo mundo todo, um grupo cresceu mais que o outro e por aí vai. E aqui nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés de arteiro se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu louvar a Deus. O que a igreja tinha no começo, no seu início? O que a igreja tinha? Muito dinheiro? Não tinha nada. Foi o que Pedro falou aqui. Aquela pessoa pediu uma esmola para eles. Pedro e João estavam indo no templo e viram aquele homem lá. O homem pediu dinheiro para eles, uma esmola. Olharam para ele, viram que aquela pessoa tinha fé e falaram para ele. O que falaram? O que disseram? Não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então o que a igreja tinha? Não tinha nada material. Tinha tesouros espirituais. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e ficou curado. E todo mundo viu isso. Isso é o que a igreja tinha no começo da obra dela. E tem até hoje. Mas o que essas denominações estão buscando? Buscando congregar mais e mais pessoas, buscando ter mais e mais bens, se unindo com o poder temporal, com as pessoas de poder do mundo, com políticos e tudo mais. Em Atos capítulo 4, versículos 10 a 12, veja aqui o que diz. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então veja aí, a igreja está firmada na rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro? Não, o próprio Pedro está dizendo aqui, quem é a rocha? É Jesus. Não tem dúvidas disso. O próprio Pedro está conversando, eu não sou ninguém. Eu não sou o primeiro Papa, eu não sou nada, Jesus é tudo, a glória é de Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar o quê? Poder de Deus, o tesouro de Deus, não ficar preocupado com as coisas materiais. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos amor, paz, temperança, conhecimento, bênçãos espirituais e materiais, cura de enfermidades, solução de problemas. Não é o nosso poder que faz isso, mas o Deus que está em nós, o Deus de toda a terra, o Criador de tudo, está em nossa vida e através de nós Ele opera todas essas maravilhas. Em Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, a palavra de Deus diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quem é esse Apolo? Um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Quem ensinou o evangelho para essa pessoa? Um daqueles que foi disperso pelo mundo, ensinou o que conhecia. Mas ele não tinha entendido ainda o batismo em nome de Jesus. Mas ele era uma pessoa eloquente, poderoso nas Escrituras.
e era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente, mas ainda não tinha o mesmo conhecimento que os outros irmãos. Quando Priscila e Áquila viram aquele homem pregando o evangelho com tanto fervor, amor e tão detalhadamente, viram que conversaram com ele, ele conhecia somente o batismo de João, não conhecia o batismo em nome de Jesus. Então ensinaram para ele mais pontualmente o caminho de Deus, ensinaram para ele o batismo em nome de Jesus. Então, quantas pessoas aconteceu isso durante a vida da igreja? Isso acontece até hoje. Não são todos que têm a mesma fé, o mesmo conhecimento e tudo mais. Mas nós temos que ter paciência uns com os outros, ajudar uns aos outros, não ficar julgando, porque eu sou dessa igreja, eu sou melhor que você não tem salvação. Aceite a Jesus e vem para a nossa igreja. Eu já aceitei Jesus, todo mundo já aceitou Jesus, todo mundo que está nas igrejas. Alguns dizem que aceitou, mas na verdade não tem testemunho, não tem vida, não nasceu de novo da água e do Espírito, ou seja, pode até ter nascido da água, mas do Espírito não, continua naquela mesma vida velha, antiga, não está deixando as coisas materiais para trás para viver as espirituais. Então, irmãos, é uma coisa muito séria isso aí. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Quem nos ensina? Quem que nos dá a direção? Veja em João, capítulo 14, o versículo 26, o que diz? Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem que ensina a gente? É o pastor, é a igreja, é aquela igreja que é tão poderosa, é aquele pastor tão conhecedor e tão, como Apolo, eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito. Não. Ninguém recebe nada se do alto não lhe for dado. Foi o que João falou, quando vieram falar para ele: olha, aquele que você batizou lá no Jordão, ele está pregando o evangelho, está fazendo discípulo e batizando e tal. Mas ninguém pode fazer nada se do alto não lhe for dado. E aqui nós vemos aqui, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai envia. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo. E a pessoa pensa que só por ficar falando Micaias e Miqueias aí, eu sei falar em língua, eu recebi o dom, eu aprendi. Não é isso assim não, irmãos. As obras do Espírito não é falar em línguas. As obras do Espírito é amor, paciência, temperança, compaixão, união, verdade, sinceridade. Essas são as obras do Espírito. Dons. Nós podemos receber dons também. Um tem o dom da palavra, outro de profecia, outro de curar enfermos, outro de conhecimento das Escrituras, tudo que lê já entende, coisa gloriosa. Deus é maravilhoso. Então busquemos os dons, mas vamos preocupar primeiro com a nossa salvação. Eu tenho recebido o Espírito Santo tem me ensinado, ou eu sou dependente de alguém para ficar me empurrando pelo caminho da salvação? Eu ainda digo que sou melhor que os outros, porque eu vou naquela igreja. Cristo está dividido? Você está dividido com as outras pessoas que são cristãs também, assim como você, meu irmão, minha irmã? Então você está julgando e você vai ser julgado da mesma forma que você está julgando. Você vai ser pesado da mesma forma como você está pesando. Então, nós temos que entender, o Cristo não está dividido de forma nenhuma, não. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser principais das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Aqueles que se dizem maiores, eles são senhores daqueles que os seguem. Eles são senhores. E usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Você entendeu o que o Senhor disse aqui?
Entre vós não vai ser assim, não vai ter maior que vai dominar vocês. E aqui nessa igreja, sabe o que as pessoas fazem? Eles criam doutrinas de homens, doutrinas de demônios, para a pessoa ficar firmada naquela doutrina. Se você não fizer isso que nós estamos anunciando aqui, você vai ser condenado. A pessoa se vê escrava daquelas doutrinas. Ninguém não tem maior, não. Entre vós, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo na terra, não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas veio para servir. Cristo está dividido? A igreja está dividida? De forma nenhuma. Os verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus Cristo têm amor uns pelos outros, não fazem divisão, estão vivendo em harmonia com a palavra de Deus e com os irmãos. Faça assim na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.